Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Explorando Teyvat. E no vídeo de hoje, veremos uma grande luta que acabou há pouco tempo em Record of Ragnarok, ou Shumatsu no Valkyrie. E essa luta foi na rodada 11, entre o deus nórdico da trapaça e da mentira, Loki, contra o representante da humanidade finlandês Simo Häyhä, um sniper, também conhecido como Morte Branca. Além disso, vamos analisar se essa luta foi boa ou ruim, visto que ela divide a comunidade de fãs nessa questão. Então, bora lá! A luta começa no capítulo 99 e acaba no 106, durando ao todo 8 capítulos. O Ragnarok está empatado, 5 vitórias para deuses e 5 para os humanos, e, entrando na arena, está o participante da humanidade, que combateu na Guerra de Inverno que ocorreu em 1939, onde o exército soviético invadiu a Finlândia, e um fazendeiro empunhou sua arma para proteger a pátria. Nesta guerra, ele, sozinho, abateu 542 inimigos, o sniper mais forte da humanidade, Simo Häyhä. Lá, ele fala suas poucas palavras na obra inteira, dizendo para o seu cachorro, Odota, que logo voltará. Então, o narrador revela que a batalha será em um campo externo, as florestas finlandesas, pois o deus Loki deixou o humano lutar na arena em que tem proficiência. No mesmo instante, uma figura cai dos céus, a figura mais pérfida do panteão nórdico, que confunde, ilude e engana os deuses, buscando apenas o caos e a destruição. O trapaceiro Loki. Loki pega um microfone e provoca Simo, mas logo some em meio a uma névoa escura, saindo de lá junto com 3 figuras imponentes, 3 deuses poderosos, Thor, Odin e Hércules, e manda eles avançarem. O trio sai destruindo todas as árvores indo em direção ao Simo, mas quando o foco volta para ele, o mesmo não está mais lá. O plano provavelmente é se esconder em um lugar na floresta, visando acertar um único e mortal tiro. Loki vê que não tem outra opção além de colocar um anel, e cria incontáveis clones dos 3 deuses, que avançam com força máxima. O trapaceiro usa o microfone para provocar Simo novamente, e diz que como é um duelo, tem que ser justo, e então começa a explicar sua habilidade, que é o anel do palhaço Heimskringla, eu não sei falar esse nome. O poder de copiar qualquer coisa na criação, e como exemplo, pega um coelho. E a habilidade nas pontas dos dedos pode armazenar e memorizar tudo que tocar, e com a palma da mão ele recria o que armazenou, sejam objetos, humanos, deuses e etc. Porém, ele consegue criar até 5 cópias de cada vez, mas com esse anel que colocou, pode fazer cópias infinitas. Entretanto, à medida que os clones aumentam, o poder é mais dividido, mas existe uma mentira nessa explicação. Ao invés do poder ser distribuído igualmente, Loki pode escolher como distribuir, colocando sorrateiramente uma cópia reforçada do Thor em meio às outras. Enquanto os clones devastam a floresta procurando pelo humano, uma única bala, 2 vezes mais rápida que o som, desabrochou, eliminando a maioria das tropas, inclusive o Thor reforçado. Mas, voltando para Sniper, o seu rosto começa a sangrar. Loki se esconde atrás de uma árvore e tenta identificar da onde o tiro veio, por meio da luz, do som, da extensão dos danos. Nisso, a técnica e o golpe de Simo Häyhä começam a ser explicados. Ele teve que pagar com o próprio rim. Para disparar balas tão poderosas, ele precisava sacrificar seus órgãos. A explicação é que quando ele tirava uma vida na guerra, sentia uma dor insuportável. Por isso, esse poder foi criado, a sua salvação. O humano sacrifica mais um órgão para tirar, o fígado, e sobe na árvore. O passado do sniper começa a ser mostrado. 30 de novembro de 1939, a União Soviética invadiu a Finlândia, com um exército de aproximadamente 1 milhão de soldados, diferente do exército de 235 mil homens do seu alvo. Na região do rio Kola, o exército soviético mandou aproximadamente 4 mil guerreiros. Em contraste, seus oponentes tinham apenas 32 homens nesse lugar. No entanto, um único homem mudou o rumo dessa batalha, acertando tiros com até 500 metros de distância e 100% de precisão. O responsável era a Morte Branca, ou melhor, Simo Häyhä. Em uma noite de paz, no momento da guerra, os companheiros de Simuna, que é o apelido do Simo, estavam elogiando, dizendo que ele é digno de ser admirado.
até mesmo um herói da guerra. Mas, dentro da cabana, o Sniper estava acordado e triste. Desde o momento em que ele matou a primeira pessoa, não teve uma noite em que ele pôde dormir em paz. A cada abate, seu coração era profundamente ferido. Então, um dia na guerra, ocorreu um incidente. Um dos soldados soviéticos estava prestes a ser abatido. Em uma tentativa desesperada, deu um tiro sem ver para onde ia. E por coincidência do destino, o tiro desviou em uma pedra e acertou o rosto do Simo, que sentiu que essa foi sua salvação, tendo que se aposentar com 542 vítimas. Bom, aproveite esse momento para deixar o like se estiver gostando. Voltamos para a luta. Como falei anteriormente, o Sniper recarrega sua arma, sacrificando o fígado, e atira na direção de Loki. O mesmo vê a bala e cria 3 clones para se proteger, mas o tiro perfura os 3. O deus também cria uma barreira, a parede de Skuld, mas ela é quebrada também, e o trapaceiro, surpreso, é atingido na cabeça. Um tiro fatal. Agora o mangá se volta para o passado do deus da mentira. Desde o início, aquele indivíduo era temido. Ele herdou o sangue dos inimigos dos deuses, mas sua força rivalizava com a de Thor e Odin. Ele era mais temido e respeitado dos deuses na época. Certo dia, ele passou perto do jardim das Valquírias, onde elas estavam reunidas, fazendo um piquenique e jogando frutas umas nas outras. Brunhilde, a mais velha das Valquírias, lançou uma melancia nas irmãs, que desviam, mas quem é de fato atingido é o temido Loki, que come toda a melancia e cospe os caroços de modo engraçado, fazendo a mais velha das Valquírias rir sem parar. Ela continua e diz que o trapaceiro é uma pessoa muito divertida, o que envergonha Loki, que nunca recebeu um elogio deste tipo. A partir desse dia, o deus da mentira passou a pregar peças, tudo para ver o sorriso da Brunhilde, chegando ao ponto de roubar o martelo do Thor. Entretanto, no dia que ele ia se declarar para a Valquíria, ele viu ela com outra pessoa, Siegfried, sorrindo de um jeito que nunca sorriu para ele. Loki tomou uma atitude e, se transformando no namorado de Brunhilde, mata o dragão de Odin, Fafnir, fazendo Siegfried ser condenado ao confinamento imediato e permanente no abismo, também chamado de Tártaro. Com isso, o trapaceiro se sentiu livre para finalmente ficar com a Valquíria, mas ela nunca mais sorriu, independentemente das piadas ou peças que o deus fizesse. Voltamos para a luta. Ele foi atingido na testa, como eu disse anteriormente, mas, de forma perversa, surge, saindo de dentro do coelho que estava atrás de Simon. Voltando no tempo, no começo da luta, quando Loki se envolve na fumaça, cria uma cópia dele mesmo. Em outras palavras, quem morreu foi o Loki falso. Além disso, tem 3 habilidades que não foram mostradas nem contadas para o Sniper. Uma delas, acabei de dizer, o clone dele mesmo. A segunda é a habilidade de se conectar com as cópias que criou e compartilhar a visão delas. E a terceira habilidade é de transformar a cópia dele em um portal, e então se teleportar para ela. O trapaceiro pensou em um plano, e cria um Hércules para avançar em Simuna, que se vira, sacrifica a perna e acerta um tiro no coração da cópia. Mas, por trás dele, aparecem 2 deuses, Loki e Thor. Mas no fim do capítulo, dentro do Hércules abatido, surge o deus da trapaça. O próximo capítulo começa com a explicação do plano do Loki. Primeiro, ele vestiu o corpo copiado de Hércules, como uma fantasia, e, embora o tiro atinja o coração de Hércules, devido à diferença de físico entre os deuses, o deus nórdico não foi atingido em um ponto vital. Além disso, ele fez com que a névoa se infiltrasse na neve, as cópias que apareceram atrás do Sniper. Seu plano parecia perfeito, mas Simo se virou na direção do Hércules, ignorando as cópias dele, e disse que nunca confundiria a dor de tirar uma vida. Mas Loki, desesperado, se teleporta para um pássaro nos céus e lança um ataque, mas Simuna se vira e atira. O momento final chega, e Loki é atingido na testa novamente, mas agora no corpo real, e finalmente é abatido pelo humano. Em suas últimas palavras, o deus da mentira fala que nunca teve coragem, que ama a Brunhilde. A humanidade vence e toma a dianteira no placar do Ragnarok. Agora vamos para a avaliação final dessa luta,
que foi criticada por parte da comunidade de fãs, que usa como argumento o roteiro ter ajudado o finlandês por ele conseguir identificar o plano do Loki tão rapidamente, apenas por saber a dor de tirar uma vida. Outros falam que a luta foi desequilibrada, pois Simo não saiu muito machucado comparado com outros lutadores, mas, na minha visão, essa luta não foi tão ruim assim. Ela pode não chegar no top 5 ou ser considerada como uma das melhores, mas, de fato, foi uma luta boa, e sua duração curta é explicável, pois um sniper não pode ter tanto contato direto com seu oponente. Além disso, seus tiros eram letais e projetados para finalizar a luta rapidamente. Mas e aí? Qual é a sua opinião sobre essa luta? Deixa aí nos comentários. Deixe seu like e se inscreva para apoiar o canal e continuarmos crescendo. Valeu e até a próxima!